Olá, tudo bem? Estamos aqui para o 6º episódio de Nexialistas, a máquina de network que move o mundo. E no dia de hoje estamos aqui com duas personalidades da região sul do estado, Dr. Eric Kunkel e Dr. Lucas Bueno. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Leandro. Bom dia, doutor. Estamos aqui então com essas duas personalidades nexialistas da região sul, que tem trabalhado muito com os prefeitos, tem articulado a economia daquela região também. Vamos começar então conhecendo um pouco da história do Dr. Eric. Dr. Eric, conta um pouco para nós a tua história, do que tu vem fazendo e como chegou até aqui hoje se transformando nessa personalidade positiva da região sul na questão de geração de empregos, renda e possibilidade para muitas pessoas daquela região. Bom, a minha história é bem longa, inclusive bastante, desde o meu nascimento até o dia de hoje, bastante superação, né? Nasci de 7 meses e enfrentei várias situações de acidente também, de trânsito, estamos aí. Então, com esse propósito de a gente vir ao mundo com algum significado, né? Porque a gente, quando passa por algumas determinadas situações difíceis na vida, a gente entende que a gente tem um propósito maior, de onde a gente está na nossa comunidade, de fazer realmente a diferença. Desde que seja, pode ser nas pequenas ações, mas a gente está ali tentando fazer com que aquela comunidade se torne um pouco melhor a cada dia. Então, dentro da minha trajetória, juntamente com os municípios lá da região, onde é que eu tenho as empresas instaladas, a gente tenta contribuir, porque no momento que tu vai investir no município, tu quer que aquele município prospere, que aquela comunidade prospere, automaticamente o teu lucro aumenta. Então, eu sou natural de Boqueirão do Leão, fui muito novo para Pelotas, eu tinha 14, 15 anos, onde meu pai colocou o primeiro posto de gasolina em Pelotas. Desde muito novo ele me deu a liberdade de ajudar a tomar as decisões, a decidir muita coisa, e inclusive de encarar novos desafios, que foi onde a gente resolveu empreender em São Lourenço também. É uma cidade bem bacana, uma cidade bem desafiadora, é uma escola de vida, né? São Lourenço, eu sempre digo, a pessoa que empreende lá, ela está pronta para empreender em qualquer lugar do mundo. Porque tu enfrenta algumas questões de cidade pequena do interior, né, doutor? Então, é bem desafiador a gente trabalhar lá, porque no verão proporciona um público absurdo, no verão, né, pelo turista, e aí depois, na época do inverno, dá uma caída boa. Então, lá dentro de São Lourenço, dentro do que chegou a mim, eu pude contribuir junto com o município, né, levando, na época, através de parceiros, o primeiro paradouro de água doce, né, que foi o parador SBT na época da Costa Doce, foi o projeto pioneiro, nasceu lá, de um parceiro, um amigo meu. Então a gente tenta contribuir com o município, não só na nossa empresa, e sim ajudando no que chega a nós, a gente procura levar para desenvolver aquela região. Eu sou presidente do Rotary Club pelo meu 2º mandato lá, então a gente está sempre voltado a fazer o bem para a comunidade e, obviamente, né, ajudando o crescimento e desenvolvimento para também aumentar os lucros. É isso aí. E o Dr. Lucas, o que pode dizer só um comecinho desse nosso bate-papo, falar um pouquinho, Dr. Lucas? Eu vou tentar me conter, porque advogado fala demais, né? Então, vou tentar me conter. Mas, enfim, eu sou advogado, né? Sou nascido e criado em São Lourenço do Sul, né? Uma região que, se comparado com o restante do Brasil, principalmente das capitais, precisa evoluir bastante. São Lourenço tem um conceito ainda que está mais atrasado, digamos assim, em relação ao restante da evolução do mundo, das capitais, até da própria nossa Pelotas ali, querida Pelotas. São Lourenço precisa evoluir bastante na nossa região, né? Então eu tenho escritório em São Lourenço do Sul, tenho escritório em Pelotas, tenho escritório em Rio Grande e tenho uma boa base em Canoas também, né? Mas depois a gente pode adentrar mais no mérito, né? Hoje, basicamente, eu sou um advogado que a minha vida é o direito, né? O direito para quem realmente se dedica a ele, é quase um celibato. Trabalha final de semana,
trabalha domingo, trabalha sábado, trabalha todos os dias, a todo momento. Então é muito trabalho, né? A gente vive para isso. E creio eu que é a minha pequena apresentação, mas histórias tem aos montes. Sim, mas a questão toda que nós estamos, né, trabalhando em cima disso, eu tenho acompanhado em inúmeras, né, reuniões que a gente tem obtido lá na região com empresários. O foco de vocês também, além da profissão que vocês têm no dia a dia, né, o senhor como empresário e o doutor como advogado, né, a gente tem a questão também voltada para o crescimento da região. E eu noto que isso tem incomodado vocês de certa forma, até por isso tem provocado tantas reuniões com tantos prefeitos e com tantos empresários, a fim de que a gente possa realmente trazer à tona o crescimento real daquela região, que é uma região que necessita, né, doutor Eric, de que isso se transforme numa realidade. E eu tenho notado também muito que hoje, tenho conversado com muitos prefeitos, que pintar cordão de calçada e capinar, isso qualquer prefeito faz. O que a gente precisa é de prefeitos realmente que entendam o crescimento do povo que necessita disso. Então, eu tenho provocado isso nos prefeitos, né? Então, a gente tem trabalhado muito em cima disso. E queria ver com o senhor, assim, qual a dificuldade que o senhor tem encontrado hoje em relação à máquina pública para que os empresários possam realmente se estabelecer na região? Bom, na nossa região, e a gente, né, depois de várias reuniões que a gente já fez lá tentando levar o desenvolvimento e primeiramente é uma região que ela ficou empobrecida, né, por falta de oportunidade. E a gente está tentando fazer com que mude esse cenário. Mas o grande gargalo que eu acho que todo empresário enfrenta, não só na nossa região, mas no Brasil, é a burocracia de empreender. Então, quando tu vai para o ente público, a morosidade da liberação de processos, ela é muito grande. Então, eu acho que o maior desafio hoje no momento que tu vai buscar um licenciamento de alguma coisa, é aquela imparcialidade do técnico na hora de realmente avaliar o que tu tá levando à mesa, né? Então, eu acho que o maior desafio do empreendedor hoje é a burocracia do processo. E aí depois tem a questão financeira, né, que a gente, através do doutor, tem levado soluções lá para os empresários locais, que é a busca de recursos que não se tem tão fácil no mercado nacional, né? Então, acho que basicamente seria isso. Eu, sim, como eu atuo desde São Lourenço até Recife, tem processo até em Recife, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, espalhado pelo Brasil inteiro. O que eu percebo? Tá? Nós temos dois problemas sérios na nossa região sul, que eu acredito, o primeiro é a burocracia, que nem o Dr. Eric falou, né? E o segundo é a mentalidade, né? A mentalidade que é o grande problema. Eu tenho quatro irmãos, tá? 2 meninas e eu e meu irmão. O meu irmão é formado há mais de 20 anos do que ele é formado, né? E eu acompanhei esse processo desde pequeno. Meu pai era caminhoneiro. E o que aconteceu? Hoje eu me sinto realizado, mas eu vejo que essa mudança que eu tive de mentalidade, muito crédito da minha mãe, que sempre quis que eu estudasse e que eu mudasse de mentalidade, fez com que eu conseguisse evoluir, né? Assim, quem me conheceu durante a faculdade e as pessoas que eu tive a oportunidade, os juízes de direito que eu tive a oportunidade de trabalhar, grandes juízes, eu tinha uma mentalidade que era muito limitante, né? Eu não queria saber de estudar, não queria vencer na vida. E aí acabou que de tanto a minha mãe insistir, eu acho, que eu entrei na faculdade. E aí não é talvez querer se engrandecer, mas assim, eu me saí muito bem na minha faculdade. Eu tive oportunidades de trabalhar com juízes sensacionais através de provas que eu fiz, tive que fazer prova para poder passar e me habilitar, estagiar e aprender com essas pessoas.
Mas é o que eu sempre digo, eu costumo falar isso, que hoje eu sou advogado e graças a Deus as coisas estão indo muito bem em decorrência da visão que a minha mãe teve sobre a mentalidade, né? E aí uma coisa pessoal minha que vai refletir no que a gente está conversando sobre a nossa cidade, sobre São Lourenço, porque eu tive uma mudança de mentalidade, né? Eu cheguei em determinadas pessoas e as pessoas, pô, conseguiu te formar, pô, existiu uma mudança. Sim, Né? quebrar um paradigma. Quebrei um paradigma, né? E claro que assim, eu tenho que elogiar isso, né? A gente tem pessoas na nossa vida, no nosso caminho, que elas são essenciais, né? E o que as pessoas precisam entender, né? Que hoje em dia, né, tu tem que ter muita disposição, e mesmo tu fazendo uma coisa simples, tu tem que te dedicar a ela. Né? Te dedica a essa coisa simples, que uma hora, né, vai surgir uma oportunidade, tu tá pronto, né? Mas isso entra muito, quase trocando de assunto, mas falando a mesma coisa, isso entra muito na nossa realidade de São Lourenço do Sul. O Dr. Eric, quando chegou lá, ele teve uma certa relutância, porque é cidade pequena, tem que montar um ponto, tem que ganhar o mercado, tem toda a burocracia, né? E ele conseguiu. Ele é um cara que eu admiro ele muito pela coragem que ele tem de enfrentar tudo, né? Por uma questão de sigilo, tem grandes negócios que nós três fizemos que a gente não pode falar, mas assim, tem negócios que eu vejo que o Eric encara, e o senhor, né, encara, que são extremamente difíceis, né? São coisas que tem que botar a cara mesmo. Na então, verdade, assim, eu digo sempre que o Dr. Eric, ele opera no caos, né? Ele gosta de trabalhar com coisas extraordinárias, porque hoje a gente opera no mercado diferenciado. Existe um mercado que é o mercado normal, que todos os operadores adoram operar, e tem aquele mercado que ninguém quer operar. Então, quando alguém se habilita a isso, né, que é um gerente de crise, né, um gerente de crise é uma pessoa que está lá hoje, a gente não pode falar aqui, mas está gerenciando uma grande crise regional da parte sul do estado, e que a possibilidade de isso se transformar em algo extraordinário só pode vir das mãos dele hoje. Então, automaticamente, tu se transforma naquilo, tu veste aquilo, tu encarna aquele personagem que tu é o único que pode dar uma tábua de salvação para aquela determinada situação. Né? Então, eu também admiro muito, né, a posição do doutor, que sempre, né, o senhor fez questão de dizer, mas é essa força que precisa. E quando encontra um profissional também do gabarito, né, do Dr. Lucas, que pode apoiar e está ali ombreando junto com o cara, tu ganha uma força extra. Porque à luz do direito, tu consegue entender que tu está fazendo a coisa certa. Né? O nexialista tem muito disso, né? A gente está num campo do mundo dos negócios, na nossa visão ela não é macro, não é micro. Então, automaticamente, a gente consegue... O micro, quem consegue olhar é o advogado, é o jurídico que está nos apoiando. Porque ele consegue olhar o que realmente pode nos prejudicar, né, no decorrer de tudo aquilo que a gente está fazendo. Então, eu vejo, sim, essa grande movimentação que vocês fazem na região. Eu vejo o respeito que se tem do nome dessas duas pessoas na região sul do estado. Né, em determinadas questões, né, doutor? Reuniões extraordinárias da noite pro dia a gente consegue, porque é o respeito pelaquilo que está sendo construído. Então, aqui estão sendo construídos legados. Com certeza. Legados para outras pessoas se espelharem e conseguirem fazer. Quando o Dr. Lucas diz que ele teve que quebrar um paradigma para chegar a ser um advogado, graças à mãe dele que o incentivou, hoje nós precisamos também que outras pessoas sejam incentivadas a partir de nós. Então, podem ter certeza que vocês já estão sendo observados, tanto pela crítica, também pelas pessoas que estão vendo a possibilidade real em vocês. Eu costumo dizer, né, que só em ter a possibilidade já é uma grande coisa, porque hoje o ser humano está trabalhando muito sem possibilidades, e o nexialista, esse network que nós temos, ele traz possibilidades. Quando tu coloca na mesa uma possibilidade, as pessoas se agarram naquilo. Crítica nós levamos sempre, né? Somos criticados porque às vezes não conseguimos entregar no momento certo aquilo que as pessoas levaram uma vida toda para destruir.
e nós temos que construir muito rápido a solução para eles. Mas automaticamente a gente vê que nós somos ainda a única tábua de salvação daquela situação, né? E eu quero que o senhor comente sobre isso, né? De como o senhor está vendo. A sua região é justamente o que o Dr. Lucas falou. É uma região que tem uma mentalidade que precisa ser aberta. E o Nexialista está ali para abrir isso. Os prefeitos são prefeitos que são pessoas boas e tudo, mas tem a mentalidade deles estagnadas às vezes e precisa desse up, né, para poder tocar em frente. Bom, como o Dr. Lucas falou, são duas pessoas que estão sentadas na mesa comigo hoje que eu admiro muito e a gente vem trabalhando há bastante tempo em conjunto, né, em prol do bem comum. Eu sempre procurei andar na contramão de muita coisa, né? E por isso muita gente diz, tu só pode ser louco, porque se chegar a dizer, é que eu sempre vejo assim, um exemplo, imóvel, Minha Casa Minha Vida, tu não tá vendendo imóvel, tu tá entregando o que a pessoa tem uma necessidade de, né, um casal novo, ele acaba tendo que se habilitar por falta de opções, por falta de escolha. Então eu sempre fui na contramão. Doutor Hugo, sempre quando eu chegava no escritório, disse, o que tu aprontou dessa vez? Me chama muita atenção um imóvel que eu operei a venda dele, porque eu entendi a necessidade do cliente e tinha 6 herdeiros, com 6 cônjuges. Então, 12 pessoas para tu tratar numa venda de um imóvel, que é uma venda pequena, né? Só que essas pequenas coisas que vão te dando bagagem para tu chegar numa operação que nem a gente tá lá fazendo de tudo para viabilizar ela, que te traz esse know-how de fazer o diferente, porque o normal todo mundo já está acostumado a praticar, a entender, a se colocar à disposição. Então eu vi que o que falta hoje é aquelas pessoas que realmente saem fora da curva, que quer procurar entender, que é aquela operação complexa que a gente vem trabalhando, e tu tem que ter um sangue frio, porque determinadas situações durante o dia que se tu deixar qualquer coisa te tirar do teu estado comum de sanidez ali, vamos dizer assim, tu não consegue resolver nada. E lá dentro da região a gente acaba tendo uma certa referência justamente no trabalho que a gente entrega, né? Desafios que a gente compra e vence. Então, quando eu resolvi ir para São Lourenço, foi um desafio enorme. Hoje, para mim, é pequeno, perto do que a gente está fazendo. Mas na época era grande. Então, agora, algumas situações que a gente vivenciou aí um tempo atrás, eu tive aquele mesmo sentimento. Só, claro, hoje o tamanho do negócio é muito maior. E aí até brinquei com meu irmão. Digo, eu já enxerguei isso aqui lá em 2014, 15. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá atrás. É a vivência, né? Naquela mesma situação, só aumenta o tamanho dela. E é importante, né, doutor, como essas pessoas que não estão na mesma sintonia que nós estamos hoje, e até porque nós estamos nessa sintonia dessa força que nós temos interior de fazer o que ninguém quer fazer, é isso que vai resultar na grande mudança, né, talvez de uma comunidade inteira, porque as pessoas desistem muito fácil. Hoje tu vê uma empresa fechando as suas portas, simplesmente todo mundo vira as costas e vai embora e vão lá resolver os problemas no Ministério do Trabalho e vão resolver o passivo, etc. Aí entra o nexialista, o cara que tem o network, o cara que tem o feeling lá e também pela questão social, porque tu vê algo desabando, estruturando famílias. Então exatamente. Um jogo meio desleal, parece que uma classe joga a toalha no primeiro momento e deixa todo mundo ferrado. E tem um outro cara que vem, pega a toalha então e decide investir o seu tempo, a sua capacidade intelectual para resolver aquela situação que não foi ele que criou. Exatamente. Mas que é a única pessoa que pode resolver. Então eu vejo hoje o cara que opera o network, o nexialista, como, na verdade, um grande provedor de futuro. Né? É isso que nós propusemos a fazer, né? Que nem o senhor diz, fora da curva. Realmente a gente é fora da curva porque é o único lugar que nós vimos nessa sociedade que nós podemos entrar para sermos grandes personalidades.
como mudar paradigmas, quebrar paradigmas. É o único meio que a gente viu. Eu sinto que tem muitos nexialistas, tem muitas pessoas que trabalham com network hoje, que o único meio deles se colocarem ao sol é ser fora da curva. Porque se eles forem igual aos outros, não vão conseguir operacionalizar nada. Essa habilidade que o nexialista ele domina é justamente pelas vivências, né? Porque, na verdade, o empreendedor hoje, ele tem que dominar um pouco de tudo. Ele já é para tu empreender, conseguir ter avanços, porque existe aquela pessoa que herdou ou teve outra forma de adquirir o patrimônio. Agora, aquela pessoa que sai do zero com seus projetos, só com a sua vontade, a coragem de fazer acontecer e acreditar nos seus sonhos, é diferente. Então, tu acaba passando por coisas que tu acaba tendo que se moldar para fazer aquilo acontecer. E eu acho que nessa modulação do diferente que entra a habilidade do nexialista. Porque se tu pensar, eu sou engenheiro, eu só vou atuar como engenheiro. Mas nós estamos enfrentando uma questão de engenharia lá que virou mais jurídica do que engenharia, de aprovação de projeto. Então, se não tem aquela pessoa que... Para aí um pouquinho. Isso aqui não é problema técnico de engenharia. Isso aqui virou um entendimento que no momento que começa, existe uma lei para seguir e existe 2 ou 3 formas de entender aquela lei, já não é uma questão técnica de engenharia. Já virou uma interpretação de lei que aí vai para o campo do jurídico. Né? Então, aí o cara, o que temos que fazer? Vamos desistir? Não. Vamos rebater, vamos procurar entender e achar o ideal e avançar. E isso vai criando o nexialismo. É uma habilidade que o cara acaba adquirindo pelo enfrentamento, de tu não aceitar ou não. Como eu mexi com o doutor naquela última visita, eu não aceito não. Desde que ele tenha uma argumentação, não tem mesmo, deu, acabou, beleza. Agora, enquanto há uma pequena possibilidade, vamos brigar pelo sim. E aí é o que acho que nos torna diferente da maioria. Eu, sinceramente, esse imóvel, né, respeitando o sigilo que temos que ter, mas esse imóvel que o Dr. Eric fez referência, ele vendeu para uma multinacional. E aí deu um problema com a multinacional e ele chegou lá no escritório, tinha passado alguns dias, temos que entrar com os caras. Eu digo, como assim, tio? Temos que entrar e o negócio é o seguinte, 1 mês tem que me resolver isso daí. Essa família tá me ligando dia e noite. E aí naquele dia eu digo, o cara é louco mesmo. Mas entramos, ganhamos, conseguimos, né? Mas é que nem o Dr. Eric estava comentando, e o senhor também, é que eu vejo assim, né? A palavra nexialista para mim, eu conheci através do senhor, né? E o que me passa, né? Nas nossas conversas, nas nossas reuniões, é a coragem que o senhor tem. E assim, o que acontece que eu vejo muito? Esses desafios que o senhor enfrenta, né? O senhor coloca a cara e vai sem medo. Nós temos um desafio. Se eu tiver um desafio hoje gigantesco, a primeira pessoa que a gente tem que ligar para o Eleandro. Vamos ligar para o Eleandro, que alguma coisa ele sabe ou ele vai fazer. Entendeu? E é um grande desafio. E o que o Dr. Eric falou, né? Nós somos numa região que é o sul do estado, que infelizmente, como se fosse castas, né? Nós temos, são grandes latifúndios, né? Então, a maioria das pessoas ali sobrevive da agricultura, né? Colonos. E algumas pessoas que são as pessoas que já adquiriram dos seus familiares, e eu não vejo problema nenhum nisso, né? Mas o que eu faço a conexão que o senhor falou sobre nexialismo, sobre a minha realidade, sobre a realidade do Dr. Eric, eu não conheço a sua história anterior, mas sobre a nossa realidade é que a nossa vida foi acreditar, trabalhar e acreditar. E o podcast, eu gosto muito de podcast, e o podcast serve para isso. Eu não sei aonde está a pessoa que está escutando a gente agora, em qualquer lugar do mundo, tá? E a mensagem que eu passo para essas pessoas, o Dr. Eric, o Dr. Eleandro, que nós estamos passando para vocês,
É no sentido de que trabalhem com força e acreditem. Vocês têm que acreditar, né? Uma vez eu escutei uma parábola muito engraçada que era sobre uma mãe que levou o filho num teatro para escutar um concerto de música. E nesse concerto de música, a criança se perdeu, sem querer, a mãe se distraiu conversando com uma amiga e ele entrou no palco. Ele entrou no palco e se deparou com um piano na frente. E aí acendeu as luzes e eles achavam que era o maestro que ia tocar. E tava uma criança lá. A criança não sabia o que ia fazer. E de maneira tímida ela começou a tocar um Cai-Cai Balão. E as pessoas começaram a rir da criança. Entrou o maestro atrás. E aí o maestro com a mão esquerda fez a base, com a mão direita fez um outro solo, né? E aí começou a tocar uma linda melodia. E aquela singela música passou a ser uma grande melodia. Então o que acontece? Qual é a mensagem que a gente passa? Que a gente tem que tocar o nosso Cai-Cai Balão. Que uma hora o grande maestro ele vai vir atrás de nós e vai conduzir. Então assim, a gente tem que acreditar que os pontos vão se ligar e a gente tem que acreditar no trabalho. Trabalhem, não parem de trabalhar, acreditem que uma hora vem, né? Não importa se o fulano recebeu isso ou recebeu aquilo outro, Deus deu uma oportunidade para todos nós. Então, a minha história toda é em relação de acreditar e trabalhar. Nada sem trabalho, né? Tem que trabalhar. Não precisa esperar nada dos outros. Eu nunca escutei a sua história, doutor. Até não sei, porque o senhor é um nexialista. Eu não sei qual é a sua origem, a sua formação. Eu tenho até curiosidade de aproveitar o podcast para saber. Eu sei que o senhor não é um entrevistado, mas a gente tem curiosidade para saber, né? O senhor trabalhava no setor de calçados, né? Eu comecei trabalhando no setor de calçados. Na verdade, eu comecei minha vida profissional com 13 anos, né? Numa granja de frango, né? Então, comecei lá com 13 anos, depois fui para a fábrica de calçado e depois fui para a JBS, onde que foi o início de um sentimento que eu tinha de ser um logístico, né? Então, dali para frente, comecei a entender de logística e circular o mundo com isso. É uma história bem bacana, né? Que eu pude contar um pouco na revista dela. Mas o principal que eu tenho na minha mente hoje é que eu fui um nexialista desde o início, porque eu sempre fui conectando as pessoas, eu fui articulando e fui subindo em cima disso, das articulações que a vida me deu de presente, né? Então, minha vida foi uma vida muito difícil e sofrida, como a maioria dos seres humanos que hoje habitam na Terra, que não nasceram em berço de ouro. Eu tive muitas dificuldades mesmo, nascido de família muito pobre, humilde, mas pessoas, né, com extrema desejo de que os filhos fossem alguém na vida, né? Então, não pude estudar, fui estudar já muito, com idade já depois da maioridade, que eu fui conseguir ter acesso a uma faculdade, etc. Então, é uma carreira que foi se tornando. Mas a minha mente foi uma mente privilegiada, tanto é que quando eu fui ser logístico, eu não fui só ser um logístico. É como um advogado. Vou ser só o advogado e não vou estudar para mais nada em cima disso. Eu não fui querer ser só um logístico. A minha mente veio e eu fui desenvolver o maior centro de distribuição 100% automatizado do mundo. A partir disso, o meu universo, daquilo que eu tinha programado na minha vida, lá, muitas vezes lá quando... como eu digo, né, era o feijão com arroz e o frango que eu tinha na casa dos meus pais, mas eu já sonhava em ter outras coisas. Isso foi acontecer a partir desse insight que eu tive de transformar esse sonho mundial em realidade. E quando eu encontro, então, a partir do nexialismo, a Mecalux, que é a maior empresa de logística do mundo, e assina o meu projeto, automaticamente eu realizei meu sonho de garoto, de ser um cara reconhecido por algo fantástico que eu criei. Então, hoje, o meu sonho e tudo que eu vivi, ele se resume ao que eu criei, né? Então, hoje, o nexialismo me conectou ao meu sonho. Projetar algo é fácil, mas dar nome àquilo e alguém de peso assinar
Foi aí que eu me transformei no Nexialista de verdade, porque eu fui até a Espanha, fiz todo um trajeto para chegar na empresa, para que a empresa pudesse carimbar esse projeto que hoje é reconhecido internacionalmente. Então, né, para um pouco assim da minha história, um dia eu poder contar mais para um amigo, né, num churrasco, que sabe muito bem como se faz, mas assim, é um pouco da história daquilo que eu vim colhendo desde novo e os sonhos. Eu acho que o Nexialista, o network te faz conectar você aos sonhos. É impossível uma pessoa vindo de onde eu vir, chegar aonde eu cheguei sem o network. Porque é impossível numa sociedade que nós vivemos hoje, né, além da por a cor da minha pele, tantas coisas que eu trago do racismo estrutural, tantas coisas que eu vim trazendo junto e chegar onde eu cheguei hoje, com um projeto dessa magnitude, conhecendo pessoas como vocês e outras tantas nesse mundo que eu conheço, só realmente através do network do nexialismo. É sair, é quebrar o paradigma, como o senhor disse. É subir o teto e deixar de se sentir sufocado. É isso que o nexialista faz. Ele faz você deixar de se sentir sufocado pela opressão que você tem desde que você vem e se entende por ser humano. Tem que ter garra, né? Tem que ter garra, tem que ter determinação. Às vezes cansa, mas essa canseira te faz também entender que o processo é esse. Não tem como mudar. Sem fé, nada é possível. Nada é possível, né? Eu canso de dizer isso, né? Eu tenho... lá em casa nós somos 4 filhos e 3 advogados. São 3 advogados. É engraçado, essa história jurídica é engraçada porque os meus melhores amigos são advogados. E agora o Dr. Eric, que é um grande parceiro meu, entrou para a faculdade de Direito. Então, né, todo mundo do ramo, né? Mas o mais engraçado de tudo isso é que acho que a base, né, doutor? Que é isso que o senhor fala, a base que o senhor teve. Não faltou o arroz e feijão, não faltou o frango, né? O senhor teve a base. E eu levo dentro de mim até hoje isso, que é a base. Meu pai, ele dizia assim para mim, infelizmente, ele não viu eu me formar. Ele faleceu quando eu estava no 2º semestre. E eu ainda não tinha me achado na vida. Aí perdi meu pai e a minha base, que nem o senhor está falando, dizia assim para mim, Lucas, se tu vai estudar, tá? Tava estudando, tia, tu tem assim a obrigação de quem sabe menos, tu ajudar essa pessoa, ser claro com essa pessoa, não vem falar rebuscado para mim, não vem falar bonito, que não adianta, né? E aí, lá no... é a coisa mais impressionante, porque quando eu me formei, eu ganhei um prêmio para estudar na Defensoria Pública da União. Eu ganhei uma bolsa por causa da minha colocação. E, infelizmente, quando eu estava no 2º semestre, que eu ainda era um pouco perdido, digamos assim, eu perdi o pai. Aí perdi o pai, né? Eu não estudei no ensino médio, fiz só burrada. E a mãe sempre dizendo, tu vai ser advogado, tu vai ser alguém, tu vai estudar, tu vai... Tá. Entrei pra faculdade porque a mãe me empurrou. Aí cheguei no 2º semestre, né? Consegui uma bolsa de 50%. Cheguei no 2º semestre, meu pai era caminhoneiro, perdi o pai. E eu digo, pá, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar isso daí? Tinha que pagar metade da faculdade. Sim. E aí, na época, o meu ex-sogro me ajudou, né? Meu irmão também tentou me ajudar, botou para trabalhar numa transportadora na época, transportadora Ames. Eu trabalhei 1 ano e pouco. Hoje acho que é uma das maiores do Brasil. E o mais engraçado disso tudo é que a dona da empresa, ela adorava meu pai. E quando eu cheguei lá, ela me tratava assim de uma maneira... Só faltava me levar no colo. No dia que eu saí, ela quase chorou. E só que era uma carga horária grande e com a faculdade era difícil conciliar. E eu tava perdendo a qualidade, comecei a ficar doente com aquilo, não conseguia ter qualidade no estudo. E tava trabalhando, só tava pagando a faculdade, não tava fazendo mais nada, porque eu não tinha qualidade. Aí na época o meu ex-sogro sentiu que eu tinha potencial e disse, não, vou te ajudar e tal, sai fora.
Aí eu comecei a estudar muito. Tive a oportunidade de... Eu passei, não assumi o estágio com o Dr. Marcelo Marizia Cabral, que é um grande juiz de Pelotas. Ele é conhecido pela justiça restaurativa. Mas na época eu estava mal e queria voltar para minha casa. Isso foi em Pelotas. Aí eu queria voltar para São Lourenço. Tinha um juiz que era japonês. Talvez ele vai escutar. Ele é muito conhecido, o Dr. Max Akira. E ele... Bom, teve prova para ele lá, que agora tu vai passar por isso, para estágio do gabinete. Teve prova lá, tava cheio de gente para fazer a prova. E aí eu digo, pá, mas eu tava afiado. Acho que era 14 pessoas. Consegui, entrei pro fórum, o cara saiu, foi transferido. Eu digo, pá, eu tinha o que tá acontecendo na minha vida, né? Eu digo, tudo acontece alguma coisa. Eu queria trabalhar com o cara vai sair. Aí me botaram numa função horrível função, né? Tinha que degravar. Aí, já tava quase desistindo. Chegou um juiz que é muito meu amigo hoje. Ele vai escutar certamente, o Dr. Kleber. E a gente comecei a pegar a prática da audiência com ele. O Eric vai passar por isso. E ele era um cara que resolvia tudo, assim, em audiência, assim, ele dava o máximo. A gente fazia audiência de família, às vezes, demorava 1 ou 2 horas, assim, a gente dava o nosso máximo. E ali eu aprendi. E é isso que eu volto a dizer para as pessoas, que tem que acreditar e tem que trabalhar. Eu passei por um momento ali ruim, mas eu acreditei e deu certo, né? E assim como o doutor, né? E a nossa base, né? Eu não tive uma herança, mas é importante que todo mundo que me conhece sabe esse conceito que meu pai tinha, de que eu jamais vou pegar uma pessoa que não tem o mesmo conhecimento que eu e querer falar rebuscado para ela ou querer enganar, iludir essa pessoa, né? Eu vou fazer de tudo para ajudar essa pessoa por menos condição financeira ou intelectual que essa pessoa tem, né? Essa é a nossa... Porque uma coisa é ver o Dr. Lucas hoje, né, no seu bom carro, seu bonito escritório, de terno sempre, e entender que esse é o... Mas a história dele tem uma história por trás disso, né? É o que eu sempre costumo dizer. Te ver hoje na posição que tu tá é fácil de ver, mas a história por trás, o retrovisor da vida vai dizer algo sobre a gente, né? Mas que bom, né, que a gente pode ter hoje essa conexão de poder conectar com outras pessoas que talvez hoje precisam dessa palavra, desse vai em frente que tu vai conseguir, porque muitos desistem no meio da estrada. Tem gente que está no terceiro ano da faculdade, simplesmente abandonam, né, um sonho e deixam aquilo por muitos motivos, né? Então, ouvir isso hoje de um advogado renomado no estado, né, a gente pode ver como que é difícil chegar quando não se tem aquela estrutura que muitos têm. É como eu costumo dizer que hoje eu falo muito sobre racismo estrutural, falo muito sobre a desigualdade social, é algo que está em mim isso. E quando eu vejo a dificuldade que um negro, por exemplo, tem de chegar num local, determinado ambiente, é uma luta muito gigante, não importa o teu intelectual, existe isso ainda, hoje a gente vivencia isso. Isso sabe quem faz. Então, quem tem, eu tenho o melhor projeto, mas os caras vão sempre olhar o teu projeto diferente. Sim. Então, existe isso ainda, existe a desigualdade social, né? E ouvir isso do senhor hoje me traz um refrigério para mim entender que alguém, né, do seu nível que o senhor tem hoje também teve essa dificuldade de chegar, porque os pais eram pessoas mais humildes, mas que tinham um sonho para os filhos, né? E esse sonho o senhor conseguiu realizar. Sim. Não viu, o seu pai não viu o senhor realizando, mas com certeza é orgulho para toda a família, né? E o Dr. Eric também, né, é uma pessoa, né, que tem uma história de superação gigante, né, que está aqui com nós e que noite e dia luta por algo que é contra a desigualdade social. Praticamente o que eu vejo o senhor fazendo contra a desigualdade daquelas pessoas mais humildes que estão sendo prejudicadas pelo aquele intelecto que o senhor disse que foram traídas pelo intelecto deles, subtraída por pessoas mais inteligentes do que elas,
que foram tomadas decisões erradas e que hoje estão prejudicadas. E isso, o Dr. Egg está operando isso unicamente por isso. Então, tem muito a ver o network, o nexialista com isso. Opera também a crise existencial das pessoas. O senhor também vê assim, doutor? O senhor sabe, o senhor foi muito feliz nas colocações e eu trago isso porque eu sempre eu sempre busquei coisas grandiosas e sempre fui muito ambicioso e corajoso mesmo, né? De acreditar, independente do tamanho do problema. Bem corajoso. Mano. E lá atrás, lá no início da operação, o presidente, ele olhou para mim, tipo, eu vi que não levou muita fé nas primeiras reuniões, né? Porque é um guri novo e coisa, e ali eu comecei a exigir várias coisas, assim, eu preciso disso para buscar o que vocês realmente precisam, preciso entender, a gente tem que estar detalhado isso, porque eu vou chegar pedindo e eles vão me questionar e eu não vou saber argumentar e nem defender o que vocês realmente precisam, e isso aí vai me dar um descrédito. Pô, se tu nem sabe o que tu precisa, por que tu tá pedindo? Sim. E aí lá atrás ele meio que deu uma... Até por questão, hoje a gente se dá muito bem e foi muito engraçado. E eu senti essa questão, olhar, o que esse guri tá pensando, né? Exigindo uma lista de documentos e lista de planos de reestruturação. E aí eu olhei para ele e disse bem assim, ó, eu só posso, não vou lhe prometer que eu vou conseguir, porque o desafio é grande e eu tenho noção disso. Eu tenho responsabilidade do que eu estou fazendo, que eu tá na minha mão. Eu só posso te prometer, ou melhor, me comprometer com uma coisa. Eu vou dar o meu melhor. Enquanto eu estiver tentando, eu vou me comprometer em dar o meu melhor. E aí foi onde, quando eu entrei de fato, de cabeça para dentro, entendendo tudo o que aconteceu, e justamente foi isso que aconteceu lá, de uma pessoa daquela região que era uma referência para aquelas pessoas mais humildes, né, com menos escolaridade. Ao invés de ele pensar como a gente procura pensar, de contribuir, não, vou orientar, vou ser uma referência positiva na vida delas. Já que eu tenho um conhecimento um pouquinho além, eu vou usar isso em benéfico dessas pessoas. E não, ele se serviu delas. Ele usou e abusou porque as pessoas nem têm ainda hoje a noção do que permitiram aquela pessoa fazer. Então a gente acaba na vida da gente por ter outras responsabilidades de entender o propósito que a gente quer deixar um legado. Eu sempre falo, eu quero deixar um legado que eu fiz a diferença por onde eu passei. De ajudar, claro que obviamente a gente precisa ganhar, porque ninguém vive de graça, né? Mas aonde eu passo, eu procuro melhorar aquela comunidade, seja desde as pequenas formas até o que a gente pode fazer algo brilhante, que ainda a gente segue acreditando, né, doutor? E se a gente conseguir, realmente vai ficar na história. Vai ficar na história. Acho que tudo que a gente faz, né, é gigante, né? Tudo que a gente propõe é gigante. E hoje eu acho que a gente conversou muito sobre essa questão, né? A gente está já chegando no fim aqui desse episódio. Mas o principal que a gente conversou hoje são a quebra de paradigmas, né? As questões sociais que envolvem o contexto do ser humano em ser, né? Vai decidir muito em ser. E quem começa a questão social, ela influencia sim no ser. Influencia no ser. E os governos hoje estão preparados para que a máquina pública operacionalize o caos e não transforme o caos em resultado. Então, por isso que tem tantas questões sociais, financeiras que o governo automaticamente proporciona à classe C para conduzi-los, parece que não a uma melhoria, mas sim ao continuismo daquilo, né? E eu sinto que hoje nós estamos preparados para mostrar para aquelas pessoas, principalmente da classe C, de que realmente os sonhos delas podem se tornar realidade a partir do momento em que elas decidirem isso internamente. Precisa decidir, precisa tomar coragem de fazer e não continuar do modo que estão vivendo. Então eu acho que esse foi o ponto principal hoje, né, da nossa conversa. Uma conversa muito legal, voltada exclusivamente ao ser. Como ser? Vindo de onde viemos, como chegamos. E dizer para aquelas pessoas que estão sendo como vir para cá.
né? Como administrar o caos das suas vidas. Hoje a pessoa que tem esse caos interno desde o seu nascimento, com muitas coisas, ele tem que trabalhar muito dentro de si também a possibilidade. Hoje a gente vive num mundo depressivo. As pessoas não têm mais força para recomeçar. Muitas empresas que faliram, muitos empresários que estão hoje totalmente derrotados. E reiniciar isso dentro de um ser humano é só o Nexialista que pode fazer. Tu encostar naquele cara e dizer, olha, tem uma oportunidade, vamos mudar isso aqui. Pode acender uma vela de futuro, de vida nele, né? Então eu quero pedir as considerações finais aqui, primeiramente para o Dr. Lucas, né? Agradecer a oportunidade, né? Vieram lá de longe, né? Eu que hoje agradeço, para poder estar aqui. Pô, não tem nem palavras para descrever muito. Escutar o senhor falar é reconfortante para mim e para muitas pessoas, né? E a mensagem que eu passo é justamente o que eu falei em quase todo o podcast. Vocês têm que entender uma coisa. Eu me tornei advogado por acaso, mas querem ser advogados? Trabalhem muito, entendam que tem mais de 1 milhão de advogados no Brasil, tá? Vocês têm que trabalhar sábado, domingo, né? Tem que juntar a equipe. Então, assim, vocês têm que acreditar no sonho de vocês, mas vocês têm que ter muita força de vontade. Tenham força de vontade e acreditem que vai dar certo, tá? Eu também gostaria de deixar aqui um abraço especial para todas as pessoas que trabalham comigo, o Dr. Igor, o Dr. Leonardo, Dr. Isabel, Doutora Flávia, Dr. Roberto, Doutora Sabrina, né? São todos os nossos colaboradores, sócios. Mandar um abraço especial para eles, principalmente para o Dr. Josino, que está em recuperação. Então eu deixo aqui um abraço para todos vocês e a minha gratidão por ter vocês na minha vida. Dr. Eric. Bom, a mensagem que eu gostaria de passar é que a pessoa, por mais louco que seja e audacioso que seja, acredite no sonho e trabalhe por ele. Mesmo que todo mundo te diga o contrário, enquanto tu acreditar em você mesmo, já é uma grande coisa, só que a pessoa tem que acreditar. Se não vir de dentro, não adianta, como o doutor falou, a pessoa da classe C, para ela sair de lá, se ela não começar a querer buscar e ela acreditar que ela tem potencial para sair dali, não vai ser nenhuma outra pessoa externa que vai conseguir implantar aquela vontade. Então, o primeiro passo é acreditar, ter a sua meta bem clara e seguir. Não adianta, por mais que aquelas pessoas que tentam te limitar, já procura deixar de conviver. A gente tem que se cercar, porque eu sempre defendo muito isso. Tu é a média daquelas 5 pessoas que tu convive. Isso é um fato. Então, procura te relacionar, procura te cercar com pessoas que vão te ajudar, vão te apoiar incondicionalmente e que principalmente acreditam em ti. Então, eu deixo o meu grande abraço, não vou citar nomes aqui para não ficar ninguém de fora, aos meus amigos e a minha família que me apoia nas minhas loucuras e estamos sempre junto, né? Sem a família por trás, o cara não é ninguém, não adianta, né? É verdade. Então, agradecer a todos, muito obrigado, até o próximo episódio.